Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Supremo dá prazo para instalação de câmeras em PMs do Rio. Governo libera a verba para o pagamento de bolsistas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, deu o prazo para que o governo do Rio de Janeiro instale câmeras de áudio e vídeo nos uniformes e viaturas policiais. O Pedro Paulo Filho traz os detalhes para a gente. Oi, Pedro, boa noite. Pois é, Salsi, uma boa noite para você e a todos. Olha, o Estado tem até 15 dias para instalar esses dispositivos nas equipes de batalhões especiais. O ministro Edson Fachin também determinou que o governo apresente um plano atualizado de redução da letalidade das operações policiais em até 10 dias. Há 5 meses, o governo chegou a apresentar uma proposta que acabou rejeitada pelo Supremo. O STF ainda cobra esclarecimentos sobre o cumprimento da liminar que restringiu o uso de helicópteros nas ações em comunidades e determinou que essas operações acontecessem longe de escolas, creches e postos de saúde. Bom, o governo do estado ainda não se manifestou. Salsi. Obrigada, Pedro. O Ministério da Educação anunciou que o pagamento de 200 mil bolsistas da CAPES vai ser feito até a próxima terça-feira. Então vamos até Brasília agora conversar com Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. Segundo o Ministério da Educação, foram liberados 210 milhões de reais para os pagamentos das bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. O Ministério informou que 160 milhões de reais serão para o pagamento de 100 mil bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Outros 50 milhões já haviam sido anunciados para pagar bolsas destinadas à formação de professores da educação básica. Na última terça-feira, a CAPES informou que não teria como fazer os pagamentos por conta de bloqueios no orçamento. Uma negociação entre o MEC e a área econômica garantiu a liberação de 460 milhões de reais para a educação. Salsi. Obrigada, Matheus. O julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade do chamado orçamento secreto pode não terminar este ano. A primeira sessão em que o Supremo Tribunal Federal analisou se as emendas de relator respeitam a Constituição terminou sem votos dos ministros. A quantidade de advogados inscritos para falar empurrou a decisão para as 2 últimas sessões do ano, na quarta e quinta-feira da semana que vem. A polêmica sobre as emendas de relator é que elas não identificam o parlamentar que pediu as verbas. Daí a expressão orçamento secreto. O Supremo pode aprovar, reprovar ou até mesmo alterar as regras dessas emendas para aumentar a transparência. A expectativa é que os ministros façam votos longos sobre o tema, principalmente a relatora das ações, ministra Rosa Weber. Com isso, pode não haver tempo suficiente para que todos os integrantes da corte votem até quinta-feira. Existe ainda a possibilidade de um dos ministros pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo, o que aumentaria a indefinição sobre o tema. A tensão no Congresso cresce com a falta de perspectiva sobre o futuro das emendas. O valor previsto para os repasses em 2023 é de quase 19 bilhões e meio de reais, dinheiro que muitos deputados e senadores esperam poder aplicar em suas bases eleitorais. A cúpula do Congresso já avisou a equipe de transição do novo governo que pretende esperar a decisão do tribunal para só então votar a PEC do estouro na Câmara. Um balde de água fria para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que depende da proposta aprovada para cumprir promessas de campanha. E até para o atual governo, que precisa de valores incluídos na PEC para ter condições de fechar as contas. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, participou nesta quinta-feira de um evento do setor de infraestrutura em Brasília. Ele afirmou que o edital para o trem que ligará as cidades de São Paulo e Campinas será publicado ainda no primeiro semestre de 2023. Durante o evento em Brasília, Tarcísio disse que irá avançar na construção do trem de média velocidade e no leilão do trecho norte do Rodoanel. Segundo ele, a proposta é avançar na construção de uma cruz ferroviária em São Paulo. A expansão do transporte metroferroviário na região metropolitana é fundamental. A gente tem que tirar o metrô da cidade de São Paulo, fazer com que ele chegue
incutir, é fazer com que ele chegue no ABC. A gente vai ganhar musculatura, conhecimento, experiência para fazer São Paulo São José dos Campos, para fazer Sorocaba São Paulo, para fazer São Paulo Santos. Tarcísio também disse que irá aumentar o alcance do metrô na região metropolitana e expandir a área de cobertura do veículo leve sobre trilhos na Baixada Santista. Nesta sexta-feira, o Brasil enfrenta a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo. Provavelmente, ainda sem o lateral esquerdo Alexandro, que deve começar no banco de reservas. A seleção fez o último treino antes do jogo contra a Croácia, mas o técnico Tite não anunciou oficialmente a escalação. Ele disse apenas na entrevista coletiva que a tendência é que o lateral esquerdo Alexandro, que se recupera de uma lesão no quadril, fique no banco de reservas. Portanto, o time que vai entrar em campo deve ser o mesmo que começou a partida contra a Coreia do Sul. Em relação à polêmica das dancinhas, Tite afirmou que esta é apenas uma manifestação espontânea dos jogadores e que não há menosprezo nenhum em relação aos adversários e que se tiver que dançar, no caso de um gol brasileiro, ele vai dançar. Entre a equipe que eu trabalho, aqueles que me conhecem, que verdadeiramente conhecem, que sabem o bastidor, e outros que não me conhecem, eu prefiro dar valor a ela. Então, se tiver que dançar, eu vou dançar. E a seleção é favorita nesta decisão. Esta é a opinião de Luka Modric, um dos jogadores mais experientes e importantes da Croácia. Ele foi eleito o melhor do mundo em 2018. Resta esperar que esta opinião se confirme em campo. Roberto Tomé, de Doha, no Catar. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.